Já quer aprender como que eu faço para ter esses saques caindo todos os dias na minha conta bancária? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. A ausência do Neymar que está cortada para o jogo de amanhã. Eu queria ampliar até a discussão. Além do Bruno Henrique, que outros jogadores do Flamengo, em condições normais de temperatura, ou seja, podendo convocar todos os atletas, a gente acha que tem que estar na seleção? Posso falar? Eu já vou falar aqui. E vou além, como diria Caio Ribeiro. Vou além. O Gabigol tem que ser titular da seleção. Na minha opinião, titular da seleção. O Bruno Henrique, não sei se titular. Você já barrou o Firmino, então? O Firmino? Faz tempo. Tá. O Felipe Coutinho, pra mim, tá fora da seleção faz tempo também. O Gerson tinha que ser titular da seleção. E o Everton Ribeiro, pra mim, hoje teria que ser titular da seleção. Então, do Flamengo, eu convocaria o Gabigol, o Bruno Henrique, o Gerson, o Everton Ribeiro, o Felipe Luiz. 5. E o Rodrigo Caio. 6. Convocaria. Convocaria os 6. Agora, titulares, eu botaria o Gabigol, o Everton Ribeiro e o Gerson. Hoje, o Bruno Henrique, não sei. Não sei. Mas acho que sim. E vocês? Mas 6. Convocaria 6. Ele mesmo se rebate. E aí? Mas convocaria 6. Eu convocaria os mesmos 6. Eu acho que esses caras estão jogando muita bola. Titularidade já são outros 500, aí você tem que ver como é que o cara se apresenta com a camisa da seleção, aí envolve uma série de outros fatores. Te informo que o Tite considera desses jogadores, um deles titular absoluto hoje, que é o Felipe Luiz. Mesmo com Alexandro e Renan Lodge? O Tite, não eu. O Tite. E na última coletiva, ele citou nominalmente o Everton Ribeiro e o Gerson como jogadores que ele gostaria de convocar. Não, eu tive com ele e ele disse que o titular da lateral esquerda hoje é o Felipe Luiz. Então, e para mim, o que eu tenho mais curiosidade em ver, porque eu acho que é um lugar do campo que o Arthur está deixando um pouquinho a desejar, o Casemiro também. Se você falar assim, desses 6, que eu acho que todos eles têm condições de estar na seleção, quem você gostaria de ver atuando no próximo jogo? O Gerson. Eu acho que o Gerson, pela bola que ele está jogando, pela forma como ele entrou no time do Flamengo, eu acho que ele vai tomar conta dessa camisa. Mas aí não aqueles... Porque o Bruno Henrique foi convocado para os 2 amistosos nos Estados Unidos, contra Colômbia e Peru, jogou 16 minutos. O Gabriel foi convocado para os 2 últimos, jogou 20. Pois é. Queremos vê-lo jogando um jogo, né? Dá um jogo para esses caras. Então, aí você perguntou pro Sereto se você... Ele vai fazer na próxima. Se você entendeu o que o Tite falou, eu entendi, cara. O Tite fez uma meia-culpa de que ele deveria ter mexido mais no jogo contra a Nigéria ou mais cedo. O Tite elogiou o comportamento do Rodrigo, né, como eu brinco sempre, porque é Rodrigo com Y, e eu acho que esse menino tem a cabeça muito boa, e além de ter a cabeça boa, para mim, dessa nova geração, é o melhor de todos. O Júnior, melhor que todos, para mim. Pelo que eu acompanho dele como recurso, com a bola, sem a bola, passe para gol, faz gol, trabalha pelo lado do campo, trabalha por dentro. Para mim, o Rodrigo é o mais completo desses novos talentos que a gente tem na seleção brasileira. Então, acho que a entrevista dele foi legal. Uma meia-culpa, poderia ter mexido mais no jogo contra a Nigéria. Quero rodar mais o elenco, principalmente para o segundo amistoso, não agora contra a Argentina, mas o segundo. Vamos esperar, vamos ver se dá certo. Vem cá, seria absurdo pensar, tô pensando aqui, seria absurdo, e por favor me digam, do William Arão na seleção brasileira também, como convocado? Seria absurdo. Eu acho que seria. Mas deixa Acho que tem jogadores melhores que o Arão. Nesse atual momento, sim. Até pela característica dele, pelo que a seleção exige, de qualidade, Fabinho toque de bola, e Casemiro controle. estão bem acima do William Arão. Não, o Fabinho com certeza. Casemiro também. Mas o William Arão tá jogando muito. Casemiro, o William Arão tá na minha seleção do Brasileirão, tá? Tá jogando Mas eu tô na linha do Lino e do André. Pra camisa 5 ali, eu acho que o Fabinho e Casemiro ainda estão na A nível de seleção brasileira hoje no Flamengo, o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, o Gerson, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Bruno Henrique. Todos eles. Eu acho que convocáveis com o que a gente tem no mundo hoje, o Bruno Henrique e o Gerson. Eu questiono até o Felipe Luiz pela idade, pela sequência, pela projeção de Copa do Mundo, porque você tem o Renan Lodge e o Alexandro e você precisa renovar a seleção brasileira. Para convocar e dar sequência, acho que o Bruno Henrique merece essa oportunidade pelo que está jogando. Agora, se olhar o que tem na posição, Everton, Cebolinha, se ele quiser usar o Neymar por ali, você ocupa... o escaninho vai estar quase ocupado daquele lado. O próprio Rodrigo. Mas ele tem que ser testado. Ele não tem que dá ser para colocado. ignorar o que está jogando o Bruno Henrique. Principalmente porque o Tite talvez precise variar um pouco. E o Bruno Henrique flutuando como um jogador de frente, se ele quiser fazer um alinhamento com 2 atacantes, não é errado ele pensar nisso, ele precisa ter essa variação. Acho que vale a pena. Acho que Bruno Henrique hoje e Gerson
realmente são jogadores de seleção brasileira. André, eu como comentarista, às vezes a gente enxerga o jogo e foge uma outra coisa. Às vezes o treinador pensou uma coisa e você viu uma coisa diferente. Então sempre, eu queria citar 2 casos, um que aconteceu aqui no Seleção e um agora depois do amistoso da Seleção. Quando o Gerson chegou no Flamengo, eu estava aqui fazendo o programa com você e eu falei, puxa, não é a posição que o Flamengo precisa. Se o Jesus já disse que está buscando um camisa 9, por que buscar um 8, um 10, né? Porque o Gerson faz as 2 funções. Eu acho que você gasta o dinheiro onde você mais entende que é carente no seu elenco. E quando eu saí, tanto o assessor de imprensa do Gerson como os meus amigos da diretoria do Flamengo me ligaram e falaram assim, Caio, ele pensa no Gerson como um 8, como um segundo volante, um cara para dar qualidade na saída de bola. E o Flamengo hoje, financeiramente, está organizado de um jeito que a gente pode trazer o 9, o Gerson, e a gente vai trazer mais um lateral, que acabaram sendo Rafinha e Felipe Luiz. Eu falei, tão legal. E aqui mesmo no programa eu falei, o Gerson tem bola para ser muito bom jogador e ser ídolo da torcida do Flamengo. Só que se eu tivesse que gastar em uma contratação, não seria o Gerson. Como eles têm esse poder financeiro, esse poderio financeiro, eles trouxeram vários. E o Gerson hoje, estou dizendo, para mim seria hoje titular da seleção brasileira. O outro lado que a gente está discutindo, quem é que jogaria? Mas olha a forma como o Flamengo joga e olha a maneira como o Brasil joga. Talvez esses jogadores, em funções diferentes, se sintam meio deslocados. E especificamente no jogo contra a Nigéria, eu fui conversar com a comissão técnica da seleção, com algumas pessoas da CBF, para entender qual foi a proposta daquele jogo, em que eu achei que poderia ter sido mais ousado na substituição. E eu e o Roger fizemos esse jogo e a gente, em alguns momentos, até criticou as escolhas do Tite. E ele disse exatamente isso. Ele falou assim, eu falei, por que o Fabinho ao lado do Casemiro? Ele falou, primeiro, porque eu queria soltar os laterais, porque é o forte do Renan Lodge. E segundo, porque eu testei 2 atacantes na frente. Se você for ver a movimentação do Richarlison, o Richarlison não jogou aberto. O Richarlison jogou centralizado, jogou mais próximo do centroavante. Nessa formação, o Bruno Henrique vai jogar muita bola. Se você puser ele aberto para acompanhar a lateral, para fazer o corredor, por mais que ele saiba fazer... O próprio falou. A gente entrevistou o Bruno Henrique aqui, a gente perguntou por que esse é o melhor ano da sua carreira. Ele falou exatamente isso. Porque ao não ter funções defensivas, eu tenho gás para jogar ofensivamente, isso tem feito toda a diferença. E o que é ter funções defensivas? Qual é o grande mérito do Flamengo, na minha visão? Você dar o bote lá na frente, você perder a bola e buscar ela lá no campo de ataque, só é possível porque essa defesa, essa linha aqui atrás, ela está lá adiantada. Então o time está sempre próximo. Porque se esses caras ficarem aqui, você passa por essa linha, tem um mundo para você jogar. Então repara a velocidade dos homens de trás do Flamengo e o como eles jogam lá na frente, adiantado. Por isso que eu digo que o Flamengo é o time mais europeu que a gente tem na América do Sul. O Flamengo joga numa intensidade com que se joga na Europa. Por isso que está colhendo os resultados que está colhendo, porque tem proposta, tem ideia de jogo e tem caras para executarem, que são muito bons jogadores. Bom gosto da diretoria, que soube contratar os caras Vou além, certos. Caio, você usou um termo que eu fiquei guardando aqui para te acrescentar, não rebater. Você falou assim, o Flamengo não precisava do Gerson. Eu já sabia que ele vinha de segundo volante, porque eu vi o pai dele falar na Rádio Globo que ele jogava assim na Europa, e era assim que ele queria jogar no Flamengo, visando a seleção brasileira. Mas o Flamengo tinha Cuéllar e Arão. Precisava de um volante? Precisar, não precisava. Ele tinha o René, que foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado. Precisava? Ora, não era uma necessidade básica, mas o Flamengo elevou o nível. Eu acho que o Flamengo teve uma ambição de ir além da necessidade. Falar assim, ó, não é mais questão de necessidade, é questão de deixar o meu time imbatível, especial. Vou trazer os caras craques aqui. Eu vou mais ainda além. que eu não precise necessariamente. Mas esses caras vão deixar o meu time quase que imbatível. E aí ele tem um mérito danado nisso. Eu vou mais além. É questão de planejamento a longo prazo. É você olhar para o seu elenco e saber que o Cuéllar está querendo sair, que tem alguns problemas extracampos e que na primeira proposta que chegar ele vai te criar caso e você já pensar numa substituição. E aí é uma informação, não é uma opinião. O Flamengo já tem, enquanto 80% dos clubes da Série A nesse momento estão olhando, será que eu vou para a Libertadores? Será que eu vou cair? Aonde eu vou chegar? Quem vai ser meu treinador para a próxima temporada? O Flamengo já tem catalogado as posições e os jogadores que ele quer para a próxima temporada. O Flamengo conta com... Quais são? E dinheiro, né? E dinheiro para Quais são as contratar. posições? O Jesus já falou volante, centroavante, ele já está pensando nisso. Pro time B.
O centroavante, ele ele já quer É uma desde opção sempre, né? tática. Ele quer um jogador mais de área, ele quer um volante que não é o Pires da Mota, mas que seja um pouco mais marcador. Ele já trabalha com uma eventual saída do Rodrigo Caio. Todo mundo sabe na Europa E que o tirar a Barcelona zona vai de vir fazer conforto uma dos proposta titulares pelo também, Rodrigo ó. Caio. Tem um reserva aqui do mesmo nível que você, que hoje não tem. O Flamengo não tem reservas do mesmo nível dos titulares. E vou mais além. O Flamengo sonha e quer e vai fazer de tudo para o Jesus ficar. Mas se não ficar, ele já tem o perfil do novo técnico. Então, ele está antecipando os movimentos como deve ser feito. Como uma diretoria profissional que cuida de um clube do tamanho do Flamengo tem que fazer. Ele olha para o elenco e fala, tenho carência aqui, aqui e aqui. Eu não vou esperar dezembro. Ele já está conversando com outros jogadores para reforçar um elenco que já é muito forte. E se eu perder o Jesus? Eu quero que ele fique. Mas se ele perder, vamos atacar aqui. Então ele já está conversando com os caras para ter um plano B caso a Você proposta tem nomes, inicial. não? Tem nomes? Não, ainda alguns, mas até por uma questão ética, eles pediram para que não seja divulgado. E só um jogador do Flamengo vai precisar ter negociação de contrato para permanecer, que é o Gabigol. Sim. Todos os outros estão sob contrato pro ano que vem. Agora, eu vou Diga. desculpa. Não, mas é interessante o seguinte, porque tem tudo a ver a discussão seleção brasileira e Flamengo. Porque eu acho que quando a gente para nesse momento para assistir aos jogos da seleção brasileira, e amanhã a gente vai ter mais uma oportunidade, pelo menos se a seleção brasileira, e eu entendo todas as dificuldades que o técnico da seleção tem, mas também há de se reconhecer todas as facilidades que o técnico da seleção tem, de convocar quem ele quiser. A seleção brasileira, quando vai para campo e apresenta algo abaixo do que o Flamengo está apresentando hoje no futebol brasileiro, é algo que você começa a falar assim, mas por que a seleção brasileira não joga como joga o Flamengo? Sim, acho que a grande pauta Entendeu? é isso. Eu acho que esse é o negócio não e só o a seleção, desafio do Tite daqui Palmeiras, pra frente. concordo contigo. Eu queria dar uma moral aqui, porque estou sendo atacado na hashtag Seleção Sport TV, porque Muito o justamente, Caio, ataquem André Ezek. o bom moço Caio, segundo os meus detratores aqui, Seus haters. o bom moço Caio destacou que, na opinião dele, foi uma falta. Pessoal, dá uma olhada aí nos resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Hoje eu tô falando aqui na Turquia e você também pode fazer isso. Você quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.